Agora, sabe o que a gente vai fazer? A gente vai falar sobre moda comportamental, também conhecida de Fashion Psychology. Esse é um conceito que mostra como as tendências e estilos podem refletir o nosso comportamento, nossas emoções, nossa identidade. Porque sim, as roupas que nós usamos mostram a nossa expressão pessoal. E para entender como é que a gente usa essa poderosa ferramenta de linguagem, a gente conversa com a estilista Maria Teles. Vamos lá, minha gente, muito boa tarde, seja muito bem-vinda à nossa casa. Boa tarde. Maravilhosa. Você tem esses blazers incríveis. Ai, obrigada. Lindo. Obrigada. Da última vez que a Sandrinha veio, eu falei, quem faz? Aí ela falou, é minha amiga. Perfeito, muito lindo. Ai, é um prazer estar aqui com vocês, né? Você, Léo, nesse programa tão incrível para falar sobre moda, né? E moda de comportamento, porque a gente fala assim que a gente tem que se vestir de si mesmo. Sim. Mas parece algo muito complexo quando a gente fala isso. O nosso comportamento, a nossa roupa interfere no nosso comportamento? Como que isso funciona? Ah, interfere totalmente. Na verdade, nós somos percebidos, né? Percebemos e somos percebidos o tempo todo. E nos 10 primeiros segundos é onde a pessoa tem a primeira impressão a nosso respeito, né? Só que essa é a impressão que fica realmente. E aí, se a gente erra, por exemplo, na nossa escolha de roupa, a gente pode passar uma expressão ou algo, uma identidade que não é nossa? Sim, com certeza. A roupa, ela é um meio de comunicação, né? Existe um estudo que é o estudo 73855. 7% é o que nós falamos, né? É o falado, é o verbal. 38% é o comportamental e adivinha o restante? 55% é todo esse resto, toda essa nossa indumentária, né? Tudo que a gente se veste, tudo que a gente coloca em nós, tudo que está relacionado à estética, são esses 55%. Então, a gente não dá pra gente deixar de lado, né? Deixar pra pensar nisso depois. E aí, você fez uma pergunta muito interessante, né? Você falou assim, se a gente errar na primeira impressão, como fica? Então, a neuroestética, tem uma área que estuda isso, chamada neuroestética, ela fala o seguinte, se a gente errar na primeira impressão, Abi, a gente pode levar até 6 meses para dissolver essa má impressão e às vezes a gente nem consegue. Uau! Então vamos para a prática. Fale pra gente sobre estilos, o que a gente tem que vestir? O que você trouxe aqui pra gente? Eu trouxe algumas peças para demonstrar, porque assim, quando a gente fala de moda, de estilo, de capital visual, a gente tem que entender um pouco sobre os principais elementos da moda, que são as linhas, as cores e as formas. Né? E o que eles comunicam? Então, linha reta, o que comunica? Linha curva, as cores, o que é? Cores fortes, cores mais claras, o que isso vai comunicar? E como isso vai impactar no nosso dia a dia, na nossa apresentação? Né? Então, conte um pouquinho pra gente. Tá. Eu queria chamar, posso chamar a nossa modelo? Pode. Vou chamar a lindo, Júlia. gente. A Júlia está vestindo aqui uma peça, né? Foi desenvolvida para um conceito de autoridade. Nossa, lindíssimo. E aí, por que autoridade? Porque a cor ela é mais escura. E aí nós temos aqui, ó, só para os telespectadores entenderem, linhas retas. Essas linhas retas eu posso criá-las através de cores, através de cortes, caimento do tecido, né? Então essas linhas retas, elas vão trazer mais autoridade. E o brilho, ele confere luxo e ele reforça a autoridade também. E esse brilho aqui, ó, no ombro, né? Esse recorte aqui, o recorte, o reto, a linha reta na vertical, ela confere muita autoridade. Já a linha reta na horizontal, ela confere perenidade, entende? Ela traz estabilidade, ela vem comunicar estabilidade. Que incrível. E aí, quando a gente traz esse brilho aqui na área dos ombros, quando você vê um militar, por exemplo... verdade. Não é? É. Onde que eles usam? Exato. Patente no ombro, a autoridade. Que incrível. Quero saber mais. O que mais?
Então, Júlia, vamos trocar aqui. Aí, tá, a gente estava falando de cores. Júlia está aqui com um vestido escuro e um casaco escuro. Tá. Isso, todas as cores escuras, Abi, independente de ser preto, ele traz autoridade. Mas ele também, como toda autoridade, gera um certo distanciamento. Sim. Né? E as cores claras? É o que eu fiz com a minha roupa hoje. Falei, eu preciso colocar uma sandália de uma outra cor, colocar o cabelo mais soltão, pra não ficar aquela coisa muito sisuda, né? Você tá perfeita. E aí eu vou já te falar, já que você falou de você... Ai, meu Deus. Pode falar. Posso falar? Pode falar. Você tá maravilhosa, né? Com preto, que a gente chama de preto básico, que toda mulher merece. Mas olha o que você fez no cabelo. Linhas curvas. Né? E apesar da sua roupa ser preta, ela está com linhas curvas. O que são essas linhas curvas? São linhas fluidas. Entende? Então, aqui eu tenho linhas retas. Ele está reto. Aqui eu tenho linhas fluidas. E o que isso significa? As linhas fluidas, elas trazem proximidade. Né? As linhas retas, elas são consideradas, elas trazem todo esse senso, toda essa comunicação de poder, de autoridade, mas ela distancia. Enquanto que as linhas curvas, elas trazem proximidade e feminilidade. Que legal! Né? Elas são consideradas, as linhas curvas, elas são consideradas linhas orgânicas. Por quê? Porque nós as encontramos na natureza com muita facilidade. Enquanto que a linha reta, ela é considerada artificial, porque a gente não tem isso na natureza. Que incrível! Que aula! Vamos para esse look maravilhoso. Não é? Aqui a gente tem uma peça mais clara, com brilho da mesma forma, só que, ao contrário do outro, aqui o brilho não está tão concentrado. Ele está nele todo. E por ser uma peça mais clara, você percebe a mudança? Sim. Consegue perceber a diferença? Não é? É mais acessível. Mais acessível. Você fica mais próxima, Exato. Não é verdade? É aquela coisa assim, se você encontrar a Abi na rua e ela tiver com um rabo de cavalo, né, maravilhosa, um rabo de cavalo alto, toda vestida de preto, eu não vou ter coragem de falar com você. Mas se eu te encontrar assim, né? O que eu fiz no corredor? Exato. Muito legal, gente. Que fantástico. Adorei. Por quê? Porque é comunicação. Então, a gente usa a nossa indumentária, o que nós vestimos, tudo que nós, né, tudo que está relacionado à estética, a gente usa para criar a narrativa que vai favorecer e comunicar aquilo que a gente realmente deseja. Porque, querendo ou não, nós vamos comunicar. Vamos para o próximo. O que mais? Vou pegar esse. Que lindo. Aqui, da mesma forma, nós temos... eu gosto muito dessa peça porque ela é uma peça muito equilibrada, né? Nós temos linhas retas. Nós temos um blazer, uma estrutura de blazer, mas nós temos um elemento de romantismo, que são as pérolas. E isso quebra todo, tá vendo? Ele quebra, ele traz o equilíbrio, ele quebra a dureza da linha reta. E essas pérolas, eles trazem uma proximidade. O fato dele ser claro também já traz essa proximidade, né? Então eu gosto muito dessa peça porque ela é uma peça muito democrática, muito equilibrada no que se refere à comunicação. Ela seja clássica, né? Ela tem essa cara de clássica, mas ela tem essa coisa de romântica mesmo, de querer abraçar. Isso, não é verdade? Ela traz a autoridade necessária, né? Você vê assim, olha... Elegante, bonita. Exatamente. Traz essa elegância, traz essa autoridade, mas ela não diz assim, fica aí, né? Não quero muito papo com você. Exato. Adorei. Né? Mais. Vamos falar um pouquinho sobre... deixa eu só finalizar, mostrar essa peça, tá? E aí, é o mesmo conceito do que você está vestindo, daquilo que eu já falei, das linhas curvas. Aqui nós temos, né, um vestido
com elementos românticos. O que são elementos românticos? Que trazem proximidade. Linhas curvas. Ó, franzido na manga, nós temos uma manga mais franzida, todos esse, né, o babado. Então, tudo isso aqui, o próprio caimento do tecido, ele confere linhas curvas para a peça. E isso traz muita proximidade. Por outro lado, nós temos uma estampa de animal print, muito discreta. Muito né? discreta. Muito discreta, porque o animal print ele também tem esse, né, esse poder, esse uau. E temos a cor escura, que é o preto. Porém, é uma peça que também é uma peça muito democrática. É uma peça que traz um equilíbrio muito legal. Né? Moderno e ao mesmo tempo elegante, né? Exatamente. E aí é interessante falar, Abi, que assim, na vestimenta, na indumentária, quanto mais eu mostro pele, mais eu digo que eu estou disponível. Seja para uma conversação, seja para o que for. Quanto mais eu cubro, mais eu trago, né? Me afasto, não quero muito papo. Exatamente. Eu gero essa distância. Esse distanciamento. Que Né? incrível. Então, quanto mais... Por isso que às vezes, para você... você vai, né, dar uma palestra, alguma coisa, ou numa reunião, às vezes até vale a pena puxar um pouquinho a manga do blazer, para mostrar um pouquinho mais de pele, né? Quando você coloca, por exemplo, uma blusa de gola alta, se for numa cor muito escura, ela já traz esse distanciamento também. Então, quanto mais você cobre, mais você se distancia. Quanto mais você mostra a pele, mais você se aproxima e às vezes passa uma imagem, uma comunicação errada, às vezes, né? Exatamente. Infelizmente. Por isso que é tão importante a gente saber como se comportar e o que vestir numa entrevista de emprego. Exatamente. Sabendo onde você vai trabalhar, porque isso muda até o conceito da forma que a pessoa te vê, Com né? certeza, com certeza. Que incrível. Né? O que mais você trouxe aqui pra gente finalizar? Vamos mais uma, porque eu tô adorando essas dicas. Mais uma, vamos lá falar. Você falou de entrevista de emprego. Você sabe qual que é a melhor cor para você fazer uma entrevista de emprego? Sério? Exatamente. Não imaginava. Imaginava, a gente fica sempre no bege, no branco, no preto. Não. É o rosa. É a melhor cor. É a cor que ela aproxima, ela traz tranquilidade, ela traz calma e ela mostra segurança na medida certa, ela mostra receptividade na medida certa. Que incrível. E é extremamente feminino, né? Uma coisa que a gente fala que é muito feminina. E tem isso mesmo, né? Tem sim. Porque são arquétipos, né? São os arquétipos. E os arquétipos, eles não mudam, assim. Por mais que as pessoas queiram, mas não mudam, né? Então, é aquela coisa. A gente tem. Os arquétipos, eles são ideias passadas de geração em geração. E a gente vai absorvendo isso. E isso não se muda, assim. É a mesma coisa de chegar, por exemplo, em um médico e ele tá lá de bermudão para te atender. Não vai, né? Na sua mente... Não vai dar bom, você não vai acreditar nele. Não vai, porque não gera autoridade, né? Então, a moda, ela tem esse poder de criar a narrativa correta, de comunicar corretamente aquilo que eu desejo. Mas para isso eu preciso conhecer os elementos principais, que são as linhas, as cores e as formas. Eu vou falar, foi fantástico. E eu acho que você já poderia voltar para falar pra gente sobre os arquétipos. Porque é muito interessante a gente saber um pouquinho sobre isso. A gente fala um geral e mostra alguns exemplos. Sim, pode ser? Claro! Porque eu já quero mais. Foi incrível. Seja bem-vinda. Eu adorei meu vestido, viu? Obrigada. Eu agradeço. Muito obrigada, foi lindo. Essas peças você quem faz? Sim, todas essas peças são peças produzidas por mim. Né? Eu sou estilista, eu trabalho com foco em desenvolvimento de trajes para mulheres executivas e de peças exclusivas também. Que incrível. E ela ainda tem um curso incrível também sobre felicidade, que a gente vai falar mais sobre isso, e é por isso que ela sabe de tudo isso, dos sentimentos, viu? Você de casa aproveita para segui-la, @mariatelesoficial. O telefone é o 11 99 226 5010. Seja sempre muito bem-vinda. Eu adorei. Ai, obrigada. Obrigada. Muito obrigada. Já que você tirou o blazer, eu posso te abraçar agora. Obrigada. Obrigada, viu? Sejam sempre bem-vindas. Eu adorei.